Boa noite, você que está aí com a gente. Eu sou o Márcio Koba, estamos aqui com o Luiz Ronaldo e também com o irmão Vadão, né? Você que já está aí com a gente, por favor, pedimos aí, avisa quem você é, usa o chat do YouTube, compartilha com a gente. Aí se tiver alguma palavra, alguma questão a respeito desse tema de hoje, que é a sensualidade da criação e a nossa adoração. Fica à vontade para participar com a gente, fala qual que é o seu nome, de onde você está e vem com todas as questões que você tiver, tá bom? Amém. Misilene tá dando um boa noite aí, a Misilene lá de Jabuticabal, boa noite aí pros irmãos. O Everton, né, irmão lá de Itapetininga, boa noite aí, todos os irmãos aí de Itapetininga. E Kátia Scheck também de Itapetininga, boa noite. Amém. Se tiver mais alguém aí, aproveita e compartilha com a gente, tá bom? Emerson também tá chegando. Boa noite aí, Emerson. Tudo certo aí? Emerson é de São Paulo. Bom, irmãos, vou começar com uma pergunta então. Serve para você que tá na live com a gente, tá? A pergunta será que a gente pode afirmar que a natureza, existe sensualidade na natureza? Será que... O que vocês pensam a respeito desse assunto, né? Então, mandando aí uma pergunta para os irmãos e só... abrindo aí para o Fausto, boa noite aí, o Fausto também lá de Jabuticabal, e a Regina é mãe do Fausto, para quem não sabe também, boa noite aí, os irmãos de Jabuticabal. Miriam de São Paulo também está chegando aí, boa noite, Miriam. Vai lá, né, vocês têm alguma coisa para falar, Luiz, Vadão? Aproveita aí. O que vocês acham desse tema, a sensualidade da natureza? Eu acho que é uma pergunta... provocativa pra caramba, né? E é interessante a gente pensar em alguns pontos. A gente não planejou nada, a gente não combinou nada para essa live. Estamos aqui metendo as caras para resolver algumas coisas, né? Se a gente for pensar lá no princípio, né, a natureza é completamente desnudada, né? Então você vê que Adão e Eva eles andavam nus e não tinham problema nenhum com relação a isso, né? Então existe essa, eu diria, atração que a natureza, que a criação exerce sobre os olhos, né? A gente vai num lugar muito belo, com o reflexo do sol na água, as nuvens no céu, então a gente é atraído por aquelas coisas, né? São coisas muito belas, né? E aí a gente entra na questão dessa comparação do belo ser ou não digno de adoração. Eu vou deixar por aqui por enquanto, a gente vai aprofundando mais. Uma coisa que eu pensei, você estava falando de Gênesis, né, Luiz? Que, né, aconteceu um incidente ali, né, uma desobediência lá de Adão e Eva, né, como é relatado lá no livro, e os olhos deles foram descobertos, né? Então, e ali a gente vê que Deus precisou até encobrir eles, né? Aparentemente, os olhos deles que deveriam estar focados somente no Pai, parece que começou a se desviar para as outras coisas, né? Tanto para a serpente e talvez até mesmo para os corpos uns dos outros, tanto que eles sentiam vergonha, né, por estar nus, né? E talvez você que está com a gente na live aí também se sinta vergonha por estar nu, né? Imagina, você participaria de uma reunião nu, né? Talvez você não esteja preparado, mas talvez no paraíso vai ser assim, né? Se o plano de Deus Vocês acreditam nisso aí? Que o plano de Deus é restaurar a igreja dele a ponto de a gente cumprir com todas as etapas de restauração até retornarmos para o Éden, para cuidar do jardim, de Deus cuidar da natureza de Deus. E não sei se vocês acreditam nisso, mas ali talvez, né, no último estágio vamos estar reunidos aqui como igreja completamente nus, né? Então, e aí, mas talvez essa própria glória da criação tenha ofuscado a igreja a ponto dela se desviar e buscar, né, a própria criação dela, da criação de Deus, né, e não o Criador, né, de todas as coisas. Então eu pensei um pouco a respeito desse assunto que talvez tenha a ver com esse tema de adoração, né, porque a própria criação, né, a própria glória de Deus manifestada nela, quando nós não estamos preparados a olhar para a glória dela e
e reconhecer quem é o criador dela, a gente pode chegar até o ponto de nos prostrarmos diante dela, entregando culto à natureza de Deus, né? E quando a gente está falando culto, pode ser qualquer coisa. O culto pode ser uma floresta, pode ser uma praia, né, que Deus criou, pode ser o próprio casamento, os corpos uns dos outros, e, né, como as habilidades humanas, uma habilidade esportiva, pode ser absolutamente qualquer coisa que Deus faz. E às vezes a gente acaba, entregando mais louvor a essas coisas, né, que Deus ele faz, que Deus coloca a glória dele sobre elas, e a gente se perde, né, do Criador. Eu queria abrir para o Vadão, porque já há um tempo que ele me cobrou uma vez ali de falar da questão de idolatria. Eu falei, não, Vadão, não vamos ministrar esse tema, não. Muito, muito específico, muito difícil de contextualizar dentro de palavras de Jesus, mas o Espírito Santo vai guiando a gente para falar a respeito desse assunto. E eu ia te perguntar, por que você tinha sugerido essa questão de idolatria, tá? Não preparei essa pergunta com o Vadão, mas é uma dúvida pessoal minha, né? Qual a necessidade de falar sobre idolatria na igreja hoje? Então, bem, boa noite, gente. É, Idolatria é um termo velho, mas é uma realidade sempre presente. Jesus falou que não dá para servir a Deus e as riquezas, né? Então, ou a gente pode falar de um termo mais antigo, até mais, algumas pessoas acham careta, né? Ídolo, porque é uma coisa mais de uma realidade arcaica. Mas o nome é o de menos, né? A questão é a ideia. A ideia, ou na verdade o princípio, né? Jesus falou que não dá para servir a dois senhores. Ou você serve o Pai, ou serve qualquer outra coisa. Eu não lembro exatamente o que a gente conversou assim, mas assim, eu estava pensando nisso que você me mandou um áudio hoje, né? Lembrando que a gente tinha conversado isso. Eu não lembro exatamente, mas assim, desde 2018 eu senti um zelo que aflorou em mim. Tem até uma imagem que me veio de um trator, que assim, é um trator usado pelos destruidores da criação, né? Para derrubar mais rápido as árvores, tem um trator que eu acho que ele chama D8, né? Que derruba mais. É o trator dos destruidores, né? Mas eu tô aqui pegando só como metáfora, né? Porque quando eu fiquei sabendo disso, logo me veio essa imagem de que, espiritualmente falando, Jesus, o Espírito de Deus, estimula na gente a gente ter um zelo com o Pai e de ir destruindo mesmo. Claro que dentro da sabedoria dele, né? Senão faz tudo errado, né? Mas era isso, assim, foi o que me moveu ali. Eu me lembro, acho que setembro de 2018, que me veio essa imagem. E aí foi vindo novos capítulos, né? A figura do Finéias, que é um exemplo, um paradigma de zelo com as coisas de Deus, um cara corajoso. É, a atitude que ele fez, né? Eu não vou aqui contar os detalhes, acho que é Números 25 que está registrado. É um cara que eu admiro, nossa, glória a Deus, né? Enfim, então foi vindo vários e várias, sei lá, direções e percepções de um zelo com coisas que querem ocupar o lugar do pai, né? E isso foi crescendo em mim, e eu acho por isso que eu te sugeri, né? Falei, olha, eu acho que esse assunto, no fundo, é falar sobre zelo, zelo com as coisas do pai, mas não um zelo de um modo religioso, é o zelo que Jesus tinha ali, né? É um zelo na hora certa, com as coisas certas, mas é um tipo, zelo significa ciúme também, essa palavra, né? É uma coisa que precisa ser bem, não é muito simples de compreender, o pessoal acha estranho, nossa, mas Deus tem ciúme? Então, não é esse ciúme carnal, assim, né? É um outro tipo de relação, né? A gente realmente tem que conhecer o pai. Eu, sinceramente, ainda tenho muito que conhecer do nosso pai. Teve épocas que eu achei estranho esse negócio de zelo. Nossa, mas Deus é ciumento. Mas quando você começa a conhecer uma realidade daquele que é a fonte, aí você começa a entender que ele sabe
Se ele tem ciúme, é porque ele cuida, é porque ele é único, né? E a gente discernir que ele é único, isso não é uma coisa muito simples de entender, mas Jesus prega isso, né? Legal, Valdão. Eu estava hoje à tarde lá em Osasco. Tem uma história, cara, que eu ouvi agora do Renato Saito. Se ele estiver com a gente aí, Renato, compartilha aí também. Eu estava me lembrando de uma história que ele contou, né? Que tinha um jovem, né? Que estava com ele lá. E ele chegava um momento de compartilhar a palavra. Ele estava compartilhando a palavra lá na casa dele e tal. E o jovem, no meio da palavra, botava os fones de ouvido e ficava lá se chacoalhando. Entendeu? E ele ministrando a palavra, e ele, quer dizer, é aquela coisa, né? O pai olha pro jovem e fala assim, ué, desliga esse negócio aí, né? Então, e até ele compartilhou, né? Que tem um momento que deu um negócio dele que ele falou assim, queima, né? Aí o iPod do jovem queimou na hora, não conseguiu ligar mais. Então, a história que o Renato Sá estava contando lá, e por quê? Né? Não é porque eu penso assim, não é que o Renato Saito, numa função de paternidade espiritual, queira... tenha ciúme do filho, mas é que ele sabe que o que é melhor para o filho não é ele ficar ali encantado com as músicas que também hoje se tornam objetos de adoração, né? E aí que eu devolver uma questão assim para você, né, Vadão? Essas coisas, ou para o Luiz mesmo, né? Essas coisas que acabam incitando a gente para adorar elas ao invés do Criador, às vezes nos leva a ter um ímpeto profético. Sabe aquela coisa? Você vê uma imagem lá, você percebe aquela ameaça que ela causa no povo de Deus, a gente tem um ímpeto, às vezes, de olhar para a estátua de gesso, vamos botar fogo, pedir para Deus destruir essas imagens, ou vai lá e chuta a santa, o outro vai lá, né? O irmão chuta a santa, e aí o outro quer botar fogo nos vitrais. E aí, vocês acham que essa é a melhor maneira, né, de combater a idolatria? Né? E é uma pergunta que eu coloco para vocês, né? Isso porque eu tenho pensado muito sobre isso, porque se existe uma glória na criação, talvez isso explique porque os homens destroem tanto a natureza, porque às vezes aquilo é tão bonito mesmo, que, sei lá, as pessoas, elas, né, por verem, às vezes, que ela está competindo com Deus, então a gente destrói toda a natureza. Como pode ser, como o enganador pode perverter, né, alguns relacionamentos que a gente deveria ter com a natureza, de cuidado, por exemplo, a ponto de começar a devastar, destruir ela completamente, com o argumento ainda de que ela está sendo usada como ídolos, né? E quantas coisas, às vezes, que Deus criou, que os homens passam a idolatrar, inclusive pessoas, né? Estou falando de ministros da palavra, pessoas usadas com dons de poder e tal. Quantas pessoas, às vezes, são usadas por Deus, elas se tornam objetos de adoração, e as pessoas adoram os caras que fazem os milagres e tal, e a gente percebe a glória de Deus nessas coisas, e às vezes a gente tem, né, a gente fica nos dois extremos, ou quer destruir, né, esses caras porque eles estão roubando a centralidade de Cristo, a centralidade do Pai em todas as coisas, ou a gente tem a reação de seguir completamente cegamente né, e confiar completamente nesses caras. Eu pedi para vocês comentarem um pouco isso, né? Como é que vocês veem essas questões? Porque a gente tem que derrubar todos os ídolos, tem que queimar todos eles, né? Como a gente... qual que é a posição da igreja dentro dessa guerra espiritual? E eu estou perguntando porque eu não sei a resposta também, né? Se tiver com a gente, peço para os irmãos compartilharem. E eu até esqueci, na verdade, né, de falar de alguns comentários aí, né, dos irmãos. Até vou colocar aqui, vocês já vão pensando nessa pergunta, né? O Emerson até tirou uma aí, né? Que a gente fica seminua em alguns eventos como na praia, né? E aí fica tudo bem. É verdade, Emerson. A Mislene também falou, o belo da natureza deveria ser apenas nos fazer louvar o Criador, pois tudo que ele fez é muito bom. E se a gente consegue ver o que é bom, então glórias a Deus, né? A gente nunca se perca nisso, né? E tudo que ele fez é muito bom, né? De tudo, né? Desde uma árvore até o próprio sexo, ou o que for, né? Mas que a nossa adoração esteja somente no Pai, né? A Lu deu uma boa noite aí pra galera. A Miriam falou assim, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Né? Texto de Salmos aí. A Clá também dá boa noite aí. E então tô passando para vocês aí. Se vocês quiserem comentar, manda aí, Luiz. Bom, essa pergunta foi ampla, né? E você falou bastante aí, às vezes é difícil lembrar o que você falou na pergunta. Mas eu vou tentar achar 2 pontos aqui. Primeiro que a guerra, né, a batalha que existe não é contra a carne e contra sangue. Então,
o ímpeto profético ele existe, mas ele não deve existir contra os seres humanos que estão oprimidos pelo pecado. Deve existir contra o que prende o ser humano a esse pecado. Então, o ímpeto profético ele existe. Você vê ali Jesus virando as mesas do templo, falando: não façam a casa do meu pai uma casa de comércio. Né? E ele falou duro com as pessoas, inclusive com os animais. Expulsou os animais, virou as mesas, lançou as moedas ali. É um ímpeto profético. Mas, ao mesmo tempo que existe o zelo pela casa do pai, que é o contexto do texto ali, o zelo consumiu ele, de ver uma coisa que seria uma casa de oração aberta para todos, virou um shopping, né? Um lugar de comércio. Uma profanação, virou uma Babilônia completamente. Então Cristo vai lá e literalmente põe ordem na casa, né? Ele, como filho, põe ordem na casa do pai. Então esse ímpeto profético ele existe. E muitas vezes questionam Jesus, né? Com que autoridade você faz essas coisas e tal? E ele fala: derruba esse templo aí, eu reconstruirei em 3 dias. E ele aponta o templo para si mesmo. Então a gente vê uma inversão das coisas religiosas de fora para ele. E eu estou colocando isso por quê? Porque muitas vezes o que desvia a gente da glória do Pai são ritos religiosos também, criações humanas, né? Como os irmãos falaram, ídolos e tal, e sejam eles quais forem, né? Sejam ídolos esculpidos, sejam ídolos mentais, tradicionais, seja um altar de ouro, seja uma capela sistina, seja um papa, seja um padre, seja um bispo religioso, evangélico, um apóstolo, seja qualquer coisa da criação. A gente está chegando aí perto da Páscoa, né? E na Páscoa a gente vê o decreto de Deus contra 10 deuses do Egito. Né? Então, o Nilo é o Egito, mata o Nilo lá, vira sangue. O Sol o Nilo é um deus, desculpa, vai lá, mata o Nilo, vira sangue. O Sol é um deus, o deus Ra, o Osíris, vai lá, mata ele, fica só nas trevas. O Faraó é um deus, mata o Faraó, o filho do Faraó lá, então você vai ver qual que é essa deidade aí que passa hereditariamente. Não tem. E assim ele faz com várias coisas, né? Com colheita, com os bois e tal. Então existe um zelo de Deus para quebrar o aprisionamento da mente de adorações falsas que não são reais. Então, você vê o próprio exemplo de Elias, quando ele vai lá e mata os 450 profetas de Baal. E antes disso, ele faz: vamos ver quem que é aí. Vocês vão ficar aí ou vão ficar aqui? Ou vocês vão ficar aí divididos entre 2 lados? Se Deus é Deus, né? Se Yahweh lá, o Jeová é Deus, vem para cá. Se não, fica com Baal. E clama-se, 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 se faz flagelo e nada. Mas quando Elias clama, cai fogo do céu, destrói os animais, seca a água e o povo percebe. Então existe esse ímpeto profético, esse desejo, esse zelo, esse ciúme para fazer com que as pessoas parem de olhar e de ter uma adoração, uma devoção para o que não é Deus, e sim para o que é criação. Então esse é um ponto importante a gente trazer. Mas claro, né, eu vou mandar cair fogo do céu sobre os homens? Não. Aí que tipo de espírito são vocês? Que é o que Jesus fala ali para os Boanerges, né, os filhos do trovão. Então ele veio para libertar as pessoas, não para destruí-las. Então se eu consigo olhar um pecador cego pelo pecado, eu preciso ter a verdade certa, a espada correta, para atingir o pecado sem destruir o pecador. E isso vale para nós mesmos, né, comigo, com os irmãos, e assim vai, né? Então existe essa atração tanto da natureza quanto das coisas criadas pelos homens, de levar esse coração a uma adoração. E a gente consegue ministrar isso nas palavras de Jesus. Esses são alguns exemplos que eu dei. Outro exemplo interessante é quando Jesus fala: quem ama mais? Pai, mãe, marido, esposa, filhos, filhas, enfim, ou a si mesmo mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo, não consegue ser discípulo de Jesus. Então essa é uma forma de ministrar idolatria, porque tem a ver com o que o Vadão falou, de ministrar 2 senhorios, porque não tem como servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas, sejam elas quais forem. Então se a natureza, a bela criação do Pai, se tornar uma riqueza para nós, a ponto de me fazer ter devoção por ela, então isso é um desvio, torna-se uma idolatria também. Então, do que eu lembro que você perguntou aí, estão algumas respostas. Talvez tenha outras coisas que eu não consigo lembrar aqui, mas talvez o Vadão possa ajudar aí. Isso, manda bala aí, Vadão. Eu acho que você perguntou como ministrar o idólatra, né? Não sei se é isso que é uma das perguntas. Uma pergunta difícil e
Mas assim, eu lembrei de uma palavra que Deus deu para Jeremias, que a palavra dele é fogo, e é um martelo que esmaga a penha, esmaga a pedra, né? Então, isso é algo importante de lembrar, né? E o nosso papel é semear, né? Eu tenho ouvido, né, essa semana, o próprio o Falso trouxe essa palavra aí várias vezes, sobre a gente semear, né? Lembrando que Jesus falou, o nosso papel não é ficar insistindo, é, né, fazer todo esse trabalho que é do Espírito de Deus, né? A gente lança sementes e claro, se Deus direcionar para virar a mesa, né? Mas isso é o exemplo de Jesus, né? Eu aqui dentro da minha situação de preparatória, aqui dentro do meu quadradinho, eu sei que eu tenho que aprender muita coisa, né? Eu lembrei algo que você falou, né? Que às vezes na fúria a gente quer derrubar as mesas mesmo, passar as rasteiras, né? E eu creio que isso provavelmente é um sentimento de Deus mesmo. Mas às vezes é só para supor, é só para a gente sentir, né? É, aliás, é um negócio difícil. Difícil você sentir as coisas ou ver, mas Deus nos dá também a capacidade de autodomínio, né? E que é uma coisa que tem sido gerada em mim também, e é um fruto do Espírito de Deus, né? Então, é uma questão de ajuste. O profeta, ele pode derrubar as mesas, como Jesus, ou como o próprio Jesus falou, né? Tem um momento de derrubar a mesa e tem um momento de não esmagar o pavio que fumega, né? De você. Teve um momento que Jesus ele foi como uma ovelha para o matadouro, e ele podia invocar legiões de anjos, mas suportou, né? Então, isso também faz parte do crescimento do aprendiz, do aluno de Jesus, aprendiz, na verdade, né? Daquele que está seguindo ali Jesus. E eu acho que no meu caso e de muitos, né? É aprender o autodomínio, aprender a respeitar os tempos do Pai, para tempo de guerrear, tempo de esperar, buscar as estratégias do Pai, né? Porque é uma guerra. Se você está falando de ídolos, você está falando de altares. E os idólatras, eles são violentos. São bem violentos, né? É uma coisa que mexe com a nossa fúria, né? É uma fúria, tem a fúria de Deus e a fúria dos ídolos. A de Deus é infinitamente maior. Mas é um combate, então tem que tomar cuidado, né? Assim, cuidado no sentido de não fazer besteira, né? E, enfim, seguir as ordens do pai, né? Legal, Vadão. Eu lembrei de dois exemplos interessantes também, né? Porque o Luiz estava citando as pragas do Egito, né? Você vê que para cada uma das 10 pragas que caíram sobre o Egito para a libertação do povo de Deus, Deus entrou com um juízo sobre cada um dos deuses, né? E o que é interessante é que naquele momento, pelo menos naquela fase, que talvez seja a fase que nos encontramos hoje, pensando em ciclos anuais, né? Foi um juízo sobre a natureza que era colocada como Deus, né? Então, até mesmo, por exemplo, uma questão de pandemia, né? A humanidade é a criação de Deus, mas ela sofre um juízo de Deus por intermédio de um vírus, né? Então, por exemplo, um outro exemplo lá dentro das 10 pragas é o próprio rio Nilo, que foi transformado num deus, né, pelos egípcios. E o que acontece, né? Qual é o juízo que cai sobre o rio? Ele vira sangue, não era isso? As águas viraram sangue. Então ocorre um juízo sobre a própria natureza, né? Mas isso não porque aí naquele caso não era simplesmente, né, os homens destruindo a natureza, mas o próprio Deus trazendo juízo, né, sobre toda a criação. E a gente sabe que no fundo, isso não é a perfeita vontade do Pai. Ele não quer ver a natureza destruída, mas às vezes precisou chegar a esse ponto para que o povo se convença da sua própria libertação. E eu tenho pensado sobre isso, né? Será que a gente precisa chegar nesse ponto
de incredulidade, dureza de coração, em que toda a natureza tem que ser destruída para que a gente confie simplesmente no Criador? Será que todas as pessoas que estão nos governos aí têm que ser corruptas, a natureza ela tem que acabar, a Mata Atlântica tem que acabar, porque a gente não é capaz de adorar somente a Deus? Será que todos os ministros da palavra também têm que cair? Todo mundo tem que cair, porque temos confiado e adorado demais essas coisas? Será que precisamos chegar a esse nível? E com isso, né, eu queria explicar até para os irmãos, né, o motivo dessa live foi fazer um contraponto com relação àquela outra live em que acabou despertando algumas dúvidas, e eu até falar do Emerson aí, né, foi o Emerson que mandou uma dessas perguntas, que ele sentiu um certo excesso, né, nosso por falar assim, que precisamos cuidar dos animais, cuidar da natureza, como se isso fosse mais importante do que cuidar dos seres humanos, né? E eu lembro que eu respondi no momento para ele, que assim, mas eu nunca não tinha pensado, né, na questão dos tempos, eu acho que essa palavra é mais adequada até. Mas uma resposta que eu dei para ele é que, bom, se a gente pegar o exemplo da Arca de Noé, né, Deus preferiu salvar a vaca do que os caras lá. Ele preferiu salvar o javali, o crocodilo. Eles estavam numa melhor condição do que os caras que estavam vivendo lá. Naquele momento, Deus preferiu salvar os animais. Então, então se você crê, pelo menos no conteúdo daquela palavra, então ele não quis salvar a humanidade. E se tinha uma família lá, que era Noé e os filhos dele, a esposa dele, por que eles estavam lá? Eles estavam lá simplesmente com a incumbência de cuidar dos animais, né? Porque Deus queria mesmo salvar os animais, não era salvar os homens. Então, até porque, né, Deus talvez ele tenha outras estratégias para salvar os homens também, mas naquele momento ele queria salvar os animais. Ele não estava preocupado com a humanidade, né? Mas eu não acho que seja sempre assim. Então, acho que existem momentos em que a gente é chamado na presença dele a resgatar os homens. Tem outros momentos não, que eu preciso resgatar a natureza. Tem um quintal aqui que está totalmente depredado e se torna uma prioridade cuidar dos animais. Eu não deixar meu cachorro morrer de fome, né? Não vou entrar na pauta se os cachorros vão para o céu, mas às vezes é isso, ele tá morrendo de fome, ele está passando necessidade, e eu preciso atender, né? Eu preciso aprender a ouvir o clamor da natureza e cuidar dela, né? E entender qual que é a prioridade do Pai. É salvar os animais e as plantas agora, ou salvar as pessoas? Acho que isso tem muito a ver com o quanto estamos disponíveis a ouvir a sua voz e cumprir com a sua voz, né? Então é uma coisa que eu tenho pensado, e corrigindo, né, Emerson, até talvez a palavra meio extremista que eu dei, no sentido de que, tá vendo, na Arca de Noé, Deus quis salvar a natureza, não quis salvar os homens, né? Eu acho que tem um momento certo para cada coisa, então, e tanto que agora, nesse momento agora, talvez entre uma palavra de juízo, né? Juízo sobre a própria criação dele, a qual, por exemplo, nós talvez estejamos inseridos nessa palavra, né? Então, tá aí, né? Só compartilhando aí algumas reflexões e até correções de processo, né? Equilíbrios, né? Com relação a alguns extremismos. Então, isso não nos tira, né, da responsabilidade de cuidar da natureza, mas também não nos tira da responsabilidade de cuidar uns dos outros, né, dos irmãos, né? E eu tenho até pensado, sabe, numa palavra de Jesus, quando Jesus fala assim, ame o seu próximo, né? Você vê que ele não fala que o próximo, estava pensando nisso, né? É o meu vizinho, necessariamente, uma pessoa física, né? Às vezes o meu próximo é o passarinho que caiu, tá com a perna quebrada, a asa machucada. Estava pensando nisso, sabe? Eu nunca tinha considerado o meu próximo como se pudesse ser, sabe? A criação que clama por socorro, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então eu tenho pensado sobre essas coisas, né? Mas enfim, só compartilhando umas reflexões, e queria também lançar uma pergunta aí, né, pro Luiz e o Vadão. Qual que é o problema? Porque a gente fala, né, o pessoal ali, os crentes, os cristãos, sei lá, eles pregam muito contra essa questão de idolatria, né? E às vezes é uma coisa religiosa mesmo, demais, entendeu? Você fala que o cara não pode adorar o ídolo, mas você apresenta outro para ele, né? Você fala assim, não pode adorar, né, a estátua lá de Maria, mas aí você apresenta lá o super apóstolo, doutor, mestre, infalível, Superman do evangelho, e aí o cara tem mais poder que Maria, entendeu? Então, quer dizer, às vezes trocam um ídolo por outro, né? E aí, quer dizer, a hipocrisia de te ministrar contra os ídolos para levantar outros, quer dizer, você tem que adorar os meus ídolos, hein? Aqueles lá não pode. Então, mas existe algum problema em adorar os ídolos? Então, qual que é o problema de adorar um ídolo? Então, sei lá, né, por exemplo,
né? Vai um show ali de um cantor famoso, e eu querer aplaudir ele, né? E gritar, uhul! Vai! Tá entendendo? Então, né, para Deus a gente nunca grita essas coisas, né? Mas pro jogador de futebol gritar gol, vai lá, né? Não é assim? Então, qual que é o problema desse tipo de idolatria? Ou é normal, a gente deveria conviver assim porque todo mundo faz. O que vocês acham disso aí? Fala aí, Luiz. Bom, algumas coisas aqui, ó. Primeiro, Jesus fala pra gente pregar o evangelho a toda criatura, não é? Então ele não fala necessariamente pessoas, é claro que não exclui as pessoas também. Então fica essa dica aí, né, da palavra de Jesus. A gente, não, eu não concordo. Não, peraí, vamos primeiro ver se é criatura ali mesmo e vamos tentar entender o que ele está querendo dizer, né? Então esse é um ponto, né? Outro ponto é assim, ó, você é um irmão usado por Deus com palavra, com ações, com sinais, com maravilhas. Percebe que tem alguém que está olhando para você com uma intenção de adorar. Cuidado, hein? Não tolera adoração sobre si mesmo, senão o juízo cai sobre você. Então essa é uma palavra bem específica aí, e vale para todo mundo, sabe? Porque se você é um vaso inútil aí, que existem, né? Nós somos chamados a fazer coisas, depois a gente tem que falar, ó, eu sou só servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. Ah, não, mas eu sou filho, eu sou rei, eu sou... Ninguém tá falando que não, mas a questão é cuidado. Porque se a atração dos olhos vier para você, e não para aquele que você serve ou aquele que te reveste de poder, você vai cair. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa também tomar cuidado, tá? E isso tem a ver com amor ao Pai, então com amor ao próximo, porque muitas vezes a gente leva várias pessoas juntos com a gente, tá? Outra coisa interessante, né? O Koba tá citando aí, sei lá, futebol, né? Então o cara vai lá, ele pega palavras de Deus e usa para os ídolos dele lá, pro time, né? Vai, todo poderoso Timão! E é um grande exemplo, né? Aí, e é isso que ele estava falando. Você fala, para de adorar Maria aí, e você tem o Timão, você tem a própria Bíblia como adoração, como a bibliolatria. Você tira Maria, mas aponta para o livro, né? E Jesus fala que quem lê a Escritura pensando ter nela vida eterna não quer ter a Ele e até Ele para ter vida, porque a vida não está no livro, está nele, né? Então Ele é a fonte de água viva, né? Então, enfim, tem essas questões. Mas aqueles que adoram alguma coisa se tornam como ela. Então esse é um grande fundamento de idolatria, né? Então você pega uma imagem que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, mão, mas não toca, e você adora aquele negócio, você vai se tornar um ser humano cego, surdo, mudo, sem olfato e sem tato. Você vai se tornar igual ao seu ídolo. Se você adora um jogo de futebol, que lá os caras se batem, eles brigam entre si, se esmurram, tal, você vai gritar todo poderoso para um e vai pegar a criatura de Deus e falar, vai sim não sei o que, vai tomar não sei aonde, e você perde qualquer tipo de respeito, de amor ao próximo por causa de um partido. E todo partido é ganha, perde. Todo partido tira o amor ao próprio, seja religioso, seja futebolístico, esportivo, seja político, qualquer partido perde a essência da criação do Pai, se torna um ídolo e me faz me tornar igual àquela porcaria que eu adoro. Então, assim, antes de ministrar essa questão de idolatria, a gente precisa realmente, né, olhar para nós mesmos, ver se tem alguma trave cegando meus olhos, para poder tirar o cisco do olho que cega o irmão dentro da idolatria ou de alguma coisa. Sempre questionando, né, se existe algum princípio espiritual por trás, o irmão teve alguma palavra, alguma revelação, não no sentido de adorar, né, mas no sentido de seguir alguma coisa, né? Então, um exemplo que muitas pessoas gostam de dar é o exemplo da serpente de bronze. Não foi isso que o Pai mandou Moisés levantar no deserto? Porque o povo tinha pecado contra Deus, e aí Deus mandou serpentes, né, víboras para morder todo mundo, e aí Moisés clama a Deus, e Deus fala, ó, faça uma serpente de bronze, e para todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. E é o que aconteceu. Tempos depois, aquela serpente que foi instrumento de Deus para gerar cura no povo, mas instrumento de Deus e não a cura em si, na época de Ezequias, já estavam acendendo incenso para aquela serpente de bronze, né? Chamada Neustan, já tinham dado até nome para aquele objeto que Deus usou. E assim acontece com várias coisas. Assim como teve a Neustan, muitos têm a Bíblia hoje em dia. Apesar de também Cristo ter usado essa profecia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu mesmo, né, o Filho do Homem será levantado e todo aquele que olhar para ele será salvo. Então,
fica essa mensagem de equilíbrio, porque Deus ele pode usar coisas para nos curar, inclusive coisas da natureza, às vezes um chá, às vezes uma erva, né, medicinal, alguma coisa assim. Mas sempre o olhar tem que estar pro Criador, nunca para a criação, e a glória não pode ficar dividida, porque Deus não divide a sua glória. Amém, Luiz. Eu só ia comentar com os irmãos rapidamente, porque o Luiz citou alguns textos, palavras de Jesus que são importantes, né? Porque são palavras de vida e de fundamento para a igreja dele, a igreja que é dele, né? E ele disse, né? Para a gente ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Eu tô vendo que na NVI tá escrito pessoas, né? Você vê como os caras distorcem, né, velho? Então aí você confia na Bíblia e, né, não vai para Jesus, aí perde a revelação. Outro texto que que Jesus ele fala sobre que as pessoas estudam cuidadosamente as Escrituras e pensam que elas têm a vida eterna. Né? E são as Escrituras que testemunham a respeito dele. Contudo, vocês não querem vir a mim para tereis vidas. Né? Então, quer dizer, devemos estar fundamentados em Jesus, né? E não na Bíblia. E as palavras dele permanecem e ecoam por toda a eternidade no Espírito, né? De todos aqueles que creem. Né? Então, só citando alguns textos, fala aí, Vadão. Você estava falando que, será que Deus vai ter que destruir todo mundo, porque, enfim, é necessário? Desculpa, vai ter que destruir a criação, né, por causa das pessoas? E, bem, se ele precisar fazer isso, ele destrói, ele refaz, né? Para ele não é um problema. Mas a gente observa que, por exemplo, ali no Sermão do Monte, Jesus fala, né? Bem-aventurados os humildes, por quê? Porque eles vão receber a terra por herança, né? Então, claro que eu creio que Jesus está falando de uma palavra, de uma terra restaurada, né? Eu imagino. Esse é um tópico um pouco complexo. Reconheço que o meu discernimento não é muito extenso, mas eu sei da promessa de novos céus e nova terra, né? Então, Deus ele tem um olhar pela criação dele, pela restauração da criação, né? Ele pode destruir, refazer, mas ele dá sinais que não é bem por aí, né? Que ele vai destruir os destruidores da criação e a criação dele está aguardando uma redenção, assim como a criação, a natureza, assim como os filhos, né? Que fazem parte da criação, né? Outra coisa que eu queria comentar é o título dessa live, que é a sensualidade da criação, né? A sensualidade tem a ver com os nossos sentidos. Deus dotou a gente de sentidos, né? Desde esses dos 5 sentidos, né? Até outros sentidos da nossa intuição, da nossa escuta espiritual, né? Que é um negócio difícil de descrever, né? Mas que tem muitos canais, muitas maneiras, né? Acho que outro dia a Letícia perguntou quantas línguas havia no mundo, aí eu fui dar uma pesquisada, parece que é mais de 7.000, né? Aí eu estava conversando com ela, mas Deus ele fala infinitas línguas, né? E línguas que não têm palavras, né? E eu acho que a criação entra nisso também, né? Porque é como o Salmo 19 diz: a sua voz ressoa por toda a terra e você não escuta com palavras, mas você escuta se você tiver ouvidos para ouvir, né? Jesus diz para a gente olhar para as aves, olhar para o céu, né? Então acho que a natureza ela tem muitas linguagens, mas assim a beleza da criação a gente desfruta conectado com o Criador. Muitas vezes eu estou em lugares bonitos, agradáveis, ou num bosque, ou aqui na cidade em que eu me encontro, eu tenho ido no meio de uma lavoura de soja. Eu descobri que é soja agora. Antes eu achava que era só alguma plantação. Mas ontem eu fui falar com meu vizinho agrônomo, ele me trouxe a revelação que aquilo ali é soja, né? Eu nunca tive assim, é um lugar alto, uma colina, eu consigo ver bastante o céu, né? Mas eu fico pensando, por que que eu desfruto? Porque Jesus, porque o Espírito tem me ensinado sobre o Criador. Não seria a mesma coisa. Muitas vezes eu já estive em lugares agradáveis, mas triste, deprimido, né?
Então, é como se a beleza do lugar ela fosse ativada, realmente a bênção, como é agradável, é gostoso de respirar, um ar fresco, silêncio. Você vai à noite aqui, é muito difícil você achar um lugar escuro, né? Porque as cidades são muito iluminadas. Isso, inclusive, até afeta os céus, né? Uma vez eu estava lendo sobre isso, que a luminosidade das cidades, ela reflete no céu, isso não é bom, eu nem entendo exatamente, mas para você ver como a gente altera as coisas, né? Até para achar um escuro é difícil, né? Mas é tão bom você ir num lugar escuro e ver as estrelas. Mas por que que é bom? Porque por causa do Pai, né? Então isso eu posso testemunhar que todo esse ambiente, essa potência da criação, como é um ambiente gostoso e você vai, você respira um ar fresco, silencioso, mas assim, se não tiver o Pai, é, perde a graça e eu acho que é aí que começa os cultos, né? Aí que começa a degringolar as coisas, né? Luiz, você quer comentar ou eu passo os comentários dos irmãos aí? Então eu vou passando os comentários Passo os do comentários pessoal. antes, isso. Tá. Então, deixa eu colocar aqui a Janete, acho que a gente não pôs ela. E aí, Janete, se apresenta aí de onde você é também. A Miriam disse assim: E Deus usou a própria natureza para trazer juízo para os homens e para a natureza nas pragas do Egito. Amém. A gente tinha comentado, né? A Miss falou: No livro de Reis me passa muito que o radicalismo destruído, todos os ídolos, era um critério do rei que agradava a Deus ou não. Em Jesus penso que o agrada o radicalismo com o nosso próprio coração. É isso que ela quis dizer? Então, né? A referência de Mateus 5,29, que é o que Mateus 5,29? Bom, enfim, vamos pesquisando aí, vamos entendendo. E o Didi disse assim: Na arca alguns animais de cada espécie foram salvos, a maior parte deles também acabou sendo levada pelo dilúvio, parecido com o que foi para os homens. Amém. Né? É verdade. A maioria dos animais ela foi levada, tem razão. A Miriam falou assim: Uma vez falei para a cachorrinha Nick para ela submeter a Jesus e ela se ajoelhou. Foi uma experiência muito boa. Tudo que tem fôlego, louve ao Eu Sou. Amém. E beleza. Luiz, você tinha uma palavra aí? Fala aí. Primeiro Mateus 5,29 que a Miss citou, né? Se teu olho direito te faz pecar, ou tropeçar, arranca, lance-o fora, né? Porque convém perder um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno, né? Então isso é uma palavra de radicalismo que eu acho que a Miss tentou colocar ali, né? Para trazer esse contraponto. O que eu queria comentar é o seguinte, né? Quando a gente fala dessa questão da sensualidade da natureza, da atração da natureza, né? E puxa, será que Deus tem que chegar ao ponto de destruir tudo para a gente conseguir enxergar que é a Ele que a gente tem que adorar dentro desse contexto de Páscoa, onde animais foram destruídos ali na época do Egito para que o povo dele pudesse ver quem ele era, assim a exemplo dos sacrifícios que eram feitos nos altares, né, com ovelhas, com outros animais, inclusive bois, que era o caso de Elias ali quando ele mandou o fogo cair do céu, ou pombinhas, né, ou rolinhas, ou pardais, e Jesus fala: vocês valem mais do que os pardais. Depois a gente pode conversar sobre isso dentro desse contexto aí, mas o que eu estou querendo dizer é assim, tudo isso não está fora do ser humano. Se alguma coisa me faz adorar algo que está fora, é porque essa adoração na verdade está dentro. Então esse é o ponto que a gente precisa pensar, né? Porque Jesus ele diz que não tem nada de fora, nada que entre pela boca e contamine o homem. Mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Por quê? Porque tudo que entra pela boca vai sair, né? Você vai lá fazer xixi, vai lá fazer cocô, enfim. Mas o que sai da boca vem do coração. Isso sim é o que sai da boca. Aí então a gente pode pensar, sei lá, homicídios, adultérios, prostituições, né, blasfêmias, falar mal do próximo, tal. Essas coisas que saem do coração é que contaminam o homem. Mas o comer lá dentro do contexto sem lavar a mão não é o que contamina. Então a gente precisa entender que a ministração ela precisa ir para o coração. Por isso que não é contra carne e sangue. Ela precisa ministrar o coração. Que talvez tenha sido ali o exemplo que a Miriam, né, citou da própria Nick, né? Ó,
todo mundo adora Deus. Pô, ela ministrou o coração do cachorrinho ali e ele caiu de joelhos. Então a gente precisa buscar qual que é a palavra de Deus para aquela situação, qual que é a verdade de Cristo que quebra determinada idolatria, né? Isso se obviamente a pessoa tiver aberta, o coração tiver ministrável, né? Pela palavra de Deus, senão a melhor coisa é amar a pérola e proteger a pérola do reino. Então, só essa palavra de Jesus para ilustrar que as coisas estão dentro do coração. Então não precisa chegar ao ponto de destruir o que está fora. Mas, se a cegueira for tão grande, às vezes, para o ponto de vista do pai, vale o custo-benefício. Né? Porque, como o Vadão falou, ele é o criador de todas as coisas. Né? Ele pode matar uma pessoa para gerar libertação para outra, até porque ele pode ressuscitar a pessoa novamente. Né? Que é o que aconteceu exatamente com Cristo. Então essa é uma palavra para libertar a gente. Acho que eu esqueci de colocar, né, Luiz, que eu estava falando sobre esse texto, né, essa palavra de Jesus também no Sermão do Monte, né? E aí, se quiser comentar um pouquinho dela também. Eu citei ela, né? Eu citei. Citou, é verdade, é verdade, é verdade. Amém. Então, ó, eu vou lançar uma pergunta nova aí, tá bom? Vamos fechar essa pauta. A Miriam tá falando que o cachorro se ajoelhou, né? Então, e nós? Eu já ouvi muitas vezes a frase assim, né? Fomos chamados para adorar. O que vocês pensam a respeito desse assunto? Todo ser humano é um adorador? Né? Então, será que a gente tem essa vocação? Por isso que parece que aparece qualquer coisa na frente, a gente já quer se ajoelhar, começa a cultuar. Então, o que é esse negócio essa vocação de um adorador, né? O que vocês pensam a respeito desse assunto, né? Enquanto vocês vão pensando aí, eu só compartilhando que a Janete é lá de Jabuticabal também, então um abraço aí para os irmãos de Jabuticabal. Então, fica aí essa questão, né? Somos chamados para ser adoradores, é isso mesmo? Quer iniciar aí, Vadão? Jesus falou que ele disse, né? Conversando ali com aquele episódio clássico, né? Mas mesmo sendo tão mencionado, né? Às vezes eu falo para as meninas, a gente repete algumas coisas e elas falam, eu já ouvi sobre isso. Pois é, mas coisas importantes precisam ser repetidas, né? É, Jesus ministrou sobre isso, né? Sobre a gente adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas a pergunta não foi bem essa, né? Eu creio que é isso, eu concordo, né? O ser humano tem Deus nos criou para ele, né? E, e ele é o criador, né? Que tipo de relação a gente vai ter com o criador, com a fonte, né? Qual que é o referencial celestial ali nas revelações, por exemplo, de Apocalipse, né? Os seres estão ali, dia e noite, sem cessar, né? Um negócio que, na verdade, é, a gente precisa buscar Deus para entender, para não olhar com olhos carnais. Senão a gente pensa, nossa, não é cansativo, né? É ridículo falar isso. É uma realidade muito elevada de algo que não cabe nas palavras. Mas o ponto é, Deus é constantemente louvado, né? Na glória dele, né, na dimensão que ele está. E, e Jesus disse, assim na terra como no céu, né? Então, realmente, eu creio que o ser humano foi criado para isso. Agora é aquilo, né? Se você tá com as engrenagens soltas, você tá desviado, né? Vamos dizer assim, não sei que palavra que eu uso, né? Mas é um estado de deterioração, né? Jesus vem como um mecânico consertar as coisas, né? Então ele vem ajustar, porque realmente é o que a gente vê. Existem milhões, milhares como o Márcio falou, né? Ah, praticamente está se ajoelhando para qualquer coisa, né? A gente realmente parece que a adoração é muito barata, né? Qualquer coisa, o ser humano parece que tem esse potencial mesmo. Mas eu acho que isso já é um sinal de que Jesus, ele vem como aquele que conserta as coisas, né? E ele consertando, aí a gente vai poder adorar o único que merece, né? Eu acredito que a resposta é sim. Todo ser humano é um adorador? Sim, ele é um adorador, ele já é um adorador, ele foi feito adorador.
Ah, não, mas irmão, eu não acredito em Deus, não, eu sou ateu. Tá bom, então você é adorador da ciência, você é adorador de si mesmo, do seu egocentrismo, da sua visão de mundo. Então, assim, o ser humano sempre adora alguma coisa. Né? Escolheu as coisas criadas no lugar do Criador, ou escolheu a razão no lugar do Criador, como o próprio conhecimento do bem e do mal. Então sempre tem alguma coisa assim. Você vê que ali, ah, não, a mulher pecou primeiro, então morte às mulheres, né? Como acontece durante muito tempo dentro da visão religiosa cristã. Mas na essência, sim, provavelmente quem ficava de olho naquele fruto do conhecimento do bem e do mal era a mulher. Olhava tal, e a serpente manjou isso daí, o diabo foi lá, tentou ela, ela caiu. E o homem? O homem ficava olhando para a mulher. Então, a queda da idolatria da mulher é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a queda da idolatria do homem é olhar para a sensualidade e para o corpo feminino, desejá-lo a ponto de perder a própria comunhão com o pai para morrer com ela. É o primeiro caso de Romeu e Julieta da história. Né? Então, ele decide morrer junto com a sua amada, perdendo o Criador. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nos atrai. E até hoje, muitos homens são subjugados por causa dessa idolatria ao corpo feminino. Né? Essa questão da cobiça, do desejo. Eu não sou uma exceção a esse caso. Então, há essa dificuldade dentro do coração de diversos seres humanos, de diversos homens. Então, a gente precisa realmente olhar o que a gente tem buscado adorar, aonde que está a nossa devoção. Nós somos pecadores. Então não importa se existe um ser espiritual, uma deidade espiritual ou não. A questão é, o Pai procura um tipo de adorador. Mas são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tudo, na essência, é passível de adoração. Tudo pode ser adorável. Mas nós vamos escolher o foco da nossa adoração. E lembrando que aquilo que eu adoro, eu me torno igual a ele. Tô tentando me desmutar, que tá difícil aí. Uma coisa que eu tava pensando, né, é que às vezes assim, como é que eu consigo identificar uma idolatria em mim mesmo, né? Eu tava tentando refletir sobre isso. Então, porque Jesus tem que ter dado uma estratégia para nós, né? Eu me lembrei de uma palavra de Jesus que ele diz assim, né? Que reconhecereis as árvores pelos frutos, né? E que inclusive está dentro do contexto da palavra, né, que o Luiz tinha compartilhado, que é um ensinamento de Jesus, é um fundamento para nós a respeito do que contamina o homem é aquilo que está no coração. Achei, tá aqui, ó, né, em Mateus 15. Então a contaminação está do que a gente declara. Então eu tenho pensado muito sobre essa questão, né? Quantas vezes a gente glorifica, sei lá, nosso próprio prato de comida. Nossa, mas isso aqui é muito bom, eu gostei demais. E às vezes a gente passa o dia inteiro, né, sem entregar um elogio sequer ao nosso Pai, né? Ele que é o criador de todas essas coisas, e a gente se esquece de agradecer pelo alimento, de entender o quanto ele é bom, né? E a gente consegue ver a bondade no nosso prato de comida que está tão bem feito, né, pela nossa esposa. A gente agradece a esposa e fala que ela é linda, é maravilhosa, olha para o prato, fala como é que tá gostoso isso aqui, e aí Deus fica olhando tudo isso aí, e a gente se esquece do papel dele em tudo isso, que ele que é digno de receber, né, todo louvor e adoração. E aí, quer dizer, e eu fiquei pensando muito sobre isso, como é que identificar a idolatria nas nossas próprias vidas, né? Tentar rastrear. Né? A gente mesmo, pode até usar o celular, hoje tem até esse recurso, né? Pega o gravador de voz, grava todas as palavras que você for falar todos os dias e perceba quanto de louvor, né, você entrega a Ele, que é o Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, e quanto de louvor você entrega às coisas que Ele criou. Né, dentro da sua própria casa, do seu trabalho, dentro das coisas que você anda pela rua. Então, e eu olho para isso, eu não vejo como uma palavra de acusação, tá vendo, igreja, as pessoas se arrepender. Não, eu olho para mim e vejo que que talvez eu seja o pior dos pecadores, né? Então, cara, porque, né, todo momento a gente está falando bem das coisas, esquece de apontar para aquele que criou, e às vezes, por consideração, algum irmão que fez alguma coisa para nós, tá boa, esse lanche que você fez aí, né, obrigado, mas aí a gente nunca se lembra de agradecer ao Pai pelas coisas, e porque a gente tem vergonha, né, de ser religioso, sei lá do que a gente tem vergonha dele, não sei.
E aí a idolatria que mora no dia a dia, né, dos nossos corações, e nos vai desviando da presença do Pai até a ponto que ele precise até descer um juízo sobre a própria natureza, sobre os nossos próprios alimentos, para que a gente venha, né, reconhecer somente Ele como Deus. Tenho pensado um pouco sobre essas coisas também, né? Enfim, tem uma outra questão aí, né? Que talvez seja uma questão que pareça ser batida, mas vamos tentar aprofundar esse tema, tá? A pergunta para os irmãos aí que estão aí com a gente na live também, se tem algum comentário importante, vocês mandam aí também, né? E aí, a adoração a Maria, eu até falei para vocês, né? Que se prega que não pode, derruba a santa, chuta a santa e tal. E o que vocês pensam sobre isso? Por que a gente não pode adorar Maria? Porque, afinal de contas, ela concebeu o Filho de Deus e aí, né, teve um chamado lindo, maravilhoso. Às vezes a gente associa ela como as nossas próprias mães e que fizeram tanto por nós. E aí a gente tem a revelação dela como a mãe e tal. Qual que é o grande problema de colocar Maria num altar, né? Sendo que ela é uma criação de Deus e foi tremendamente usada pelo Pai. Ou vocês veem que não tem problema nenhum? Claro que tem, né? Não é nada. O Luiz falou agora há pouco sobre isso, né? Enfim, o próprio Jesus falou, né? É, na verdade, antes de Jesus aqui na Terra falar, né? É, lá em Deuteronômio 6, eu não lembro quem exatamente, eu acho, não sei se é Moisés, enfim, é uma palavra, né? Ouve, né, Israel, o Senhor é único, né? E Jesus, né? O nosso Rei da Glória, ele repetiu essa palavra, né? Escutem, né? O Senhor é único. Então é isso. E Maria concordou e concorda com isso, né? É aquela história, né? As pessoas que são, Eu colocaria assim, né? Maria, ela é digna de todo respeito e de toda recompensa celestial que ela semeou nessa terra com o coração submisso, né, e manso com que ela recebeu a palavra do anjo, quando ela até perguntou, mas como seria isso? Numa sinceridade, né, de desejo de entender, e o anjo foi lá e explicou que o Espírito desceria sobre ela, né, e colocaria a semente lá e ela geraria no ventre dela o Filho de Deus. E é interessante porque eu estou falando com essa sinceridade do coração, porque Deus olha e julga o coração. Zacarias já não teve a mesma experiência. Quando ele, no Santo dos Santos, ali, não, acho que era no lugar santo, ele entrou para acender o incenso ali e tal, recebeu a palavra do anjo também sobre o nascimento de João Batista, e ele fala, como pode ser isso? Ele fez uma pergunta muito parecida com a de Maria, né? Mas naquele momento ele falou, porque você duvidou, então você vai ficar mudo e tal. Quer dizer, os dois fizeram perguntas, mas Deus ele discerne o coração. Qual que é a intenção? Uma pergunta sincera, eu quero entender, eu quero discernir, ou uma pergunta duvidosa dentro do lugar santo, no tabernáculo que Deus tinha feito na terra, na presença do anjo, um lugar onde tudo poderia acontecer de espiritual, e ele ainda questiona, né? Então assim, Deus vê o coração, né? Mas Maria, ela é essa mulher abençoada, ela é uma santa de Deus no sentido de separada, né? E ela creu no Messias no fim da sua vida também, ou no processo dela. Então ela é uma mulher que traz inspiração, né? O exemplo para nós em algumas coisas que ela viveu. Isso tudo é uma coisa, é uma admiração. Eu vejo a glória de Deus nela, eu vejo a obediência dela, eu vejo a submissão dela e tenho muito para aprender com essa mulher. Agora é diferente de você venerar, é diferente de você adorar, é diferente de você cultuar, é diferente de você pedir uma oração a ela para que ela peça para Jesus como uma intercessora, até porque a gente sabe que quando Cristo morre, o véu do santuário se rasga, a separação que existia entre um simples sacerdote e um sumo sacerdote, o sacerdote grande, que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para derramar sangue pelos pecados dele, pelos pecados do povo. Então aquele véu de separação entre os homens e Deus ele é rasgado, a gente tem livre acesso ao Pai através do sangue do Cordeiro, ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, que intercede por nós diante do Pai,
Pai, dia e noite, no Santo dos Santos, do tabernáculo que existe no céu, onde ele apresentou o próprio sangue. Então, se a gente tem esse livre acesso ao Pai através do próprio Filho, por que eu vou pedir para um irmão em Cristo, para a mulher que pariu Cristo nessa terra, sendo que ele sempre existiu, segundo inclusive a palavra do próprio João Batista, né? Aquele que é maior do que eu, porque já existia antes de mim, só que João nasceu antes de Jesus. Então, quando João traz essa palavra, ele quebra a cronologia dos fatos de que ele era mais velho que Jesus na terra, porque Jesus já existia antes de João Batista nessa terra, e ele não é digno nem de desatar as sandálias. Então, essa palavra quebra essa questão de cronologia, como se Maria fosse mãe de Jesus. Não, Maria foi um instrumento de Deus na terra para parir ele, através da submissão e obediência dela, recebeu grande honra e recebeu a palavra do anjo dela, do anjo sobre isso, né, sobre a atitude dela, mas Jesus sempre existiu muito tempo antes dela, né? Ele é o princípio da criação de Deus, o primogênito de toda a criação. Então, a adoração, ela é direcionada ao Pai e não à sua criação. Novamente, a gente entra no mesmo ponto. Amém. Eu estava me lembrando de uma palavra também, Está mutado. Não, tá mutado? Vocês estão me ouvindo? Então, agora tá ouvindo, o Vadão tá ouvindo. Tá? A palavra, né, que está inclusive, né, nos 10 mandamentos, né? Então, que diz assim: não se prostrarás diante deles, né, os ídolos, seja uma estátua de qualquer coisa, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Isso que estava falando lá, né, para o povo judeu, mas isso se estende para nós hoje, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, né? Então, quer dizer, tem consequências, né? Às vezes a gente pensa assim, mas se eu só fizer uma adoraçãozinha, esse ídolo aqui não vai pegar nada. Ou tem gente que pensa assim, mas só vai acontecer alguma coisa comigo, aí não vai afetar ninguém. Eu quero adorar essas coisas, eu vou adorar, entendeu? Mas aí, olha só que interessante, Deus ele fala assim que, né, esse castigo não vai ficar só para você, ele vai se tornar uma maldição hereditária, né? Então a idolatria, ela traz consequências, né, para as gerações, então, de castigos. A gente não entende, né, porque algumas coisas acontecem, e não que tudo seja maldição hereditária, entendeu isso? Mas as coisas relacionadas propriamente com idolatrias, elas dão brechas, né, para que o próprio diabo, como, né, fez o requerimento lá para Deus, né, para tentar Jó, ele venha e ele pede, sua lei está dizendo aqui, que eu tenho acesso até os netos desse cara aqui, então eu vou pegar. O que Deus vai falar contra a própria palavra dele? É a própria palavra dele que legaliza, né, permite que até alguns, né, espíritos malignos atinjam algumas pessoas, o que não nos tira a responsabilidade de ministrar essas pessoas na palavra e de libertar, mas existem essas coisas também. Então a idolatria não é uma coisa que deve ser colocada, né, de uma maneira vaga por aí, até mesmo porque, né, lá no livro de Atos a gente também vê, né, a própria igreja, o concílio, né, de anciãos e dos missionários, né, estou me referindo aos presbíteros e apóstolos, como as traduções se referem, chegaram à conclusão que precisava ministrar a igreja a respeito da contaminação dos ídolos, dentro de outras coisas, contaminação com relação ao sangue, se não me engano é Atos 15, é isso aí? Confirma para mim aí. E aí, então, quer dizer, era necessário ministrar a igreja sobre coisas que pareciam ser aspectos da lei de Moisés, mas na verdade são princípios que existem, né, desde a fundação do mundo, porque senão não teria... Não tinha a lei de Moisés quando Adão cultuou a esposa dela, né? Substituiu ao pai pela esposa dela. Então, isso existe e esses princípios existem, né? Então, só compartilhando isso aí também, porque se tratam de consequências. A gente tinha feito uma pergunta logo no início a respeito das consequências, né? A respeito da idolatria, né? Então, compartilhando isso. E sobre a questão, né, de Maria, às vezes eu fico me perguntando, né? Se ela realmente está com o Pai, como todo mundo acredita que ela é santa, né? Seja você católico, protestante, que você for, você acredita que ela é santa? Não porque ela foi santificada por si mesma. Ela foi santificada pela palavra, porque decidiu seguir Jesus, fazer dele o Senhor dela, e decidiu ser lavada pelo sangue dele. Então isso a torna santa, amém? Então, não sei se você acredita nisso, mas a questão é como ela reagiria, né?
diante dessas questões ao ver as pessoas criando estátuas para ela? Será que ela ficaria feliz? Oh, pô, que legal que você fez isso aí para mim, muito obrigado. Ou será que a reação dela fosse, né? Ah, não, me destrua essa imagem. Então, como será a reação dela, né? Eu estou colocando isso aí para você se perguntar. Se você talvez não tenha essa revelação, pergunte para o Pai, né? Que Ele nos mostre, revele, né? Como aqueles que são parte da igreja, são uma igreja que já foi, né? Que não está aqui presente fisicamente, mas essa igreja, ela permanece ali, né? Inclusive, algo que eu pensei a respeito de Maria como mãe de Jesus é essa. O grande problema de tratá-la como mãe é desprezar a nossa verdadeira mãe. Você sabe do que eu estou falando? Não estou falando da sua mãe ali de nascimento natural, né? Porque existe, né? A nossa mãe é a celestial, né? É a Jerusalém celestial. E às vezes é muito fácil, né, substituí-la, né, na geração que ela nos faz, gerando-nos espiritualmente, e substituí-la por uma pessoa física, né? Então, e a gente, ao invés de buscar, né, estar, né, na presença, sob os cuidados ali da nossa mãe Jerusalém celestial, estamos, na verdade, ali buscando representações, símbolos, né, que refletem talvez a glória de Deus, mas não são simplesmente símbolos, né? A gente fica preso simplesmente às coisas concretas. E quanto é carnal, né? A gente ficar sempre preso a essas coisas. Quando eu estou falando sobre adoração a Maria, eu quero que você entenda bem assim, meu irmão. Eu não estou falando da mãe de Jesus simplesmente, né? Às vezes são as nossas progenitoras físicas, né? O quanto, de fato, a gente deve respeito a elas e honrá-las, mas até que ponto também elas não se tornaram, né, ídolos, né? Quer dizer, às vezes a gente deixa de cumprir com coisas que Jesus nos chamou a fazer, ou que a nossa mãe celestial, a Jerusalém celestial, nos chama para ela, e a gente substitui, né, essa convocação celestial espiritual pelo desejo, pela alma, né, pela ansiedade das pessoas, né, as quais são chamadas de mães, né? Então, como isso às vezes tem... É muito mais fácil substituir, né, as verdades espirituais pelas simbologias, né? Então, só compartilhando um pouco isso também com os irmãos, né? Então, e dentro dessa questão de podemos adorar Maria, talvez seja um consenso, né? Se você achar, se não concordar, compartilha aí com a gente também. Mesmo você acha que pode, então adorar Maria, compartilha aí também. Você tem liberdade de falar. Mas a pergunta é, se a gente pode, quer dizer, não pode adorar Maria, então por que a gente adora Jesus? Ou existe um limite para a nossa adoração a Jesus? Essa pergunta é profunda. Entenda bem o que eu quero dizer. Devemos adorar Jesus? Não devemos? Ou depende? O que vocês acham dessa pergunta? Bom, vou começar aqui. A gente acabou de colocar um texto na tela que fala que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E não está falando adorem o Filho em espírito e em verdade, né? Jesus, ele é o caminho para o Pai, né? Então, ao mesmo tempo que ele e o Pai são um, quem vê Jesus vê o Pai. E então essa é uma questão muito forte, né? Ao mesmo tempo, quando a gente vê Jesus se revelando em glória em Apocalipse para João ali, você vê João caindo aos pés de Jesus, e Jesus não repreende ele, porque ele está ali, né? Jesus também, quando está lavando os pés em João 13, ele fala, vocês me chamam de Senhor e Mestre, de fato sou, né? E então se eu lavei eles os pés, vocês devem fazer as mesmas coisas uns com os outros. O fato é que Jesus ele nunca chama a adoração a si mesmo, ele chama a adoração ao Pai. Mas aqueles que caem aos pés de Jesus como imagem do Pai, ele também, de uma certa forma, não repreende. Então fica essa questão aí, né? Será que a gente deve adorar Jesus? Ou a gente adora Jesus na essência da glória do Pai? Porque ele é o resplendor da glória do Pai? Porque ele é a plenitude do que o Pai seria ou do que o Pai é? Quem vê a ele vê o Pai. Então eu levanto mais questões, né? Alguns pontos, do que defino uma resposta categórica, entendeu? Então, através das palavras de Cristo mesmo. Amém. Você quer compartilhar um pouco disso, Vadão? O que você pensa sobre isso? A gente pode adorar Jesus sem limites? A gente deve
O que você acha disso aí? Eu também não tenho as respostas não, tá? Tô provocando, tenho algumas reflexões. É, eu creio que a gente, observando bem o que o mestre falou, ele nos orienta, né? Ele, ele é aquele que é, desceu do céu para falar tudo que o Pai mostrou para ele, para fazer tudo que o Pai disse para ele fazer. Então, a gente ficando com o que ele disse, né? É algo simples, mas o simples dá trabalho, né? Parece que existe uma tendência, uma dificuldade em se concentrar, né? Em ser simples. A simplicidade é um aprendizado, né? Você se concentrar, você entender, não, ele é o mestre. E claro, não adianta simplesmente ler o que ele falou, né? A gente tem que buscar o discernimento. E como o Luiz estava falando, citando, né? É, a palavra de que Jesus citou, né? O Pai procura adoradores que o adorem. Eu lembrei ali de João capítulo 5, em que ele fala essas coisas que eu falei, né? Que ele desceu do céu para mostrar a, as coisas que ele viu do Pai, as coisas que ele ouviu, né? Quem honra o Filho, honra o Pai que o enviou, né? Então, ele fala de honra. Ele não fala quem adora o Filho, né? Ele fala sobre a honra, sobre o reconhecimento, né? E então, eu creio que Jesus, ele se revela para nós como o Filho, né? E é isso que ele diz que é, né? Ele é um com o Pai, né? Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Rei. Mas Paulo, ele traz mais um esclarecimento sobre isso em 1 Coríntios 15, quando ele diz que um dia o Filho vai entregar, vai devolver o reino ao Pai, né? Em 1 Coríntios 15, ele fala sobre isso, sobre a devolução do reino para o Pai, né? Que o Filho vai governar até que colocar tudo debaixo dos seus pés, até o momento em que ele devolve para o Pai. É isso que eu gostaria de destacar, essa realidade do Pai e do Filho, né? Como eles se relacionam. Jesus diz, né? Como eles se relacionam. E a gente ficando com o que Jesus falou é mais que suficiente. E complementando, né? Então, vamos trazer mais algumas polêmicas aqui, né? Também tem muita gente que adora o Espírito, não tem? E o que Jesus fala nas palavras dele com relação ao Espírito, né? Que o Espírito guiaria as pessoas a toda a verdade, né? E que glorificaria a Ele, porque receberia o que é dele e ensinaria o que é dele, então glorificaria a Ele. Então, como se eu não tenho que ficar glorificando, adorando ali o Espírito Santo. Porém, várias vezes quando eu fiz isso dentro do meu conhecimento da ocasião, não me lembro de ter sido repreendido pelo Pai, né? De uma certa forma, o Espírito glorificou o Filho, me fazendo adorar o que Ele me revelou. Não assim, adorar a Deus pelo que Ele me mostrou, isso eu quero dizer. Outra coisa que muitas pessoas, defensoras da adoração única exclusivamente ao Pai, falam, é que Jesus é o primogênito de toda a criação, então ele é o primeiro gerado de toda a criação. Portanto, também ele seria a criação e não existindo de eternidade a eternidade como o Pai, mas sim sendo criado pelo Pai. Então, se ele é criação, então não deveria ser adorado. Por outro lado, Deus, se ele quiser, né, e eles usam esse argumento de não ser adorado, inclusive usando os primeiros mandamentos ali dos 10 mandamentos, né, o primeiro e o segundo ali. E por outro lado, Deus, se ele quiser na sua infinita glória, criar alguém para receber adoração, será que ele não pode? Né? Ah, não, mas Deus não vai contradizer a sua palavra. Tá bom, é uma boa forma de pensar, mas fica também essa questão. E aí a Lívia também trouxe realmente alguns comentários aí que vale a pena citar, né, que de outros que eu já tinha comentado, acho que antes da Lívia entrar, né, que quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas adoraram. A mulher que não se envergonhou ali na casa de Simão também adorou, beijou os pés de Jesus, né, apesar do texto não falar exatamente de adoração, né, nesse contexto, mas na entrada triunfal em Jerusalém, sim, né, uma exaltação, bendito que vem, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e tal, né.
Então tem essas questões. Então, qual que é a diferença de cair aos pés de Jesus, né, e adorar Jesus, né, ou prostrado se exaltar? Então ficam essas questões, né, e fora tudo que eu já tinha comentado também, né? Uma coisa que eu tô percebendo é que esse assunto foi bem polêmico aí, nesse tipo, tá, todo mundo agora quer falar, né? Aí, ó, e amém, acho que é isso aí, irmãos, ó, ajudem a complementar aí, a Clara tá falando que quando Jesus desceu no monte teve a grande multidão e veio um leproso, e aí Jesus curou o cara lá, né? Então, o que aconteceu? Ele ficou, né, purificado da lepra. Qual que foi a reação do leproso? Ele o adorou, né? Então, né, por causa do pedido de cura, não é isso? A Miss também fez uma lembrança aqui, né? Que Apocalipse 5,12 não fala de adoração ao Cordeiro, ou seja, Jesus, né? Então, digno é o Cordeiro, né? De receber toda a glória, louvor, a honra, o poder, não é isso? É isso aí mesmo, né? Me corrija aí os professores os didáticos da palavra. Então, amém. Só que, ó, eu vou fazer uma provocação para vocês aí, tá? Vou fazer um contraponto aqui, tá? É porque eu tô no profético aí nessa fase, então desculpa. É assim, ó. Pensa assim, essa é uma pergunta. Quem Jesus adorou? Pensa um pouco sobre isso aqui. Por quê? Porque existe o Jesus, que é o Cristo. Amém? Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Jesus, o ungido de Deus. Existe Jesus... sei lá, um cara ali que a mãe deu o nome de Jesus. Pode ser que tenha alguém por aí. Ou não é? Um Jesus aí. Pode ter um Jesus histórico. Quer dizer, um Jesus que para mim é um personagem bíblico. Ele é um personagem... Ou não, é um personagem que eu acredito que é construído aí pelas mãos dos homens, que não tem nada de Deus nesse negócio. E eu acho que é importante que se faça a pergunta: quem é o Jesus que o leproso adorou? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é realmente o Filho de Deus? Então, porque às vezes a gente se contenta em adorar Jesus como se fosse uma coisa meio assim, sabe? Quando você pega a Bíblia, aí você lê assim: eu adoro Jesus, então eu vou pegar a palavra dele e aí eu vou colocar na minha janela. Entendeu? Ou eu vou pegar a palavra Jesus e ficar recitando. Jesus, ele disse e tal. E quer dizer, eu posso cair num engano de querer adorar Jesus, oferecer adoração a ele, como se ele fosse um ídolo qualquer. Aí eu faço uma estátua de Jesus, pinto ela bonitona, aí me prostro diante dessa imagem, mas de Jesus. Mas como? Não sei, algo que algum artista teve, ou que eu mesmo concebi, e às vezes eu me ajoelho diante dele como uma imagem que eu fiz, mas é como uma imagem dele que eu tenho na minha cabeça, eu me prostro a ele, entendeu? Não como o Cristo ungido de Deus, o ungido do Espírito Santo de Deus. Eu me prostro diante dele como se ele fosse uma imagem qualquer. A pergunta que eu faço para os irmãos é: Deus aceita esse tipo de adoração ou não? Eu acho que é uma ótima pergunta, né? E é o que a gente tenta trazer, essa questão, ó. Quem me vê o Pai, então eu adoro porque eu vejo o Pai no Filho, né? A unção dele no Filho. Então acho que é uma pergunta digna de consideração individualmente para cada um de nós, né? Porque tem ao mesmo tempo, né, a palavra de Cristo e tem... Os exemplos que a gente usa geralmente são de ações de pessoas com relação a Cristo, né? Não existe uma palavra fundamental de Cristo sobre isso, né? E, de fato, Cristo não repreendeu ninguém que cai adorado aos seus pés após uma manifestação celestial da sua glória, né? E os anjos no céu, como os irmãos colocaram, adoram tal, mas eu adoro em cima de qual revelação, né? Então essa é uma boa pergunta, né? Em cima de qual viés de fundamento ou de qual unção que eu adoro Cristo, né? Então eu acho que vale a pena essa reflexão, né? O Didi, inclusive, está comentando que em Apocalipse 5, 12 e 13 realmente é interessante, ao mesmo tempo que não traz adoração, traz louvor, domínio e glória, né? Apesar do exemplo que a Clá colocou, cita no texto que ele prostrado o adorou. E eu acho interessante, né, que Cristo ele não repreende
o leproso naquele momento, né? Assim como ele não me repreendeu quando eu adorava, o Espírito orava, Espírito Santo de Deus, como muitos já viram em outras denominações, o povo orando ao Espírito Santo e tal. Aí a gente pode questionar, mas Deus também, ele é Espírito, não é? E tal, como é que funciona essas coisas? Então há uma confusão, né, muito grande em cima disso. Na essência, eu acho que Deus ele valoriza a adoração ao que ele é, né? Seja revelado através do Espírito, seja revelado através da unção em Cristo, né? O Cristo glorificado, não o Cristo relatado, o Cristo histórico, né? O Jesus histórico, mas a essência do resplendor da glória de quem ele é. Mas lembrando que, ao mesmo tempo, a adoração da glória de Deus, muitas vezes não é a adoração do que Deus, em essência, ele é. E eu estou dando exemplo, por exemplo, quando Jesus curou os 10 leprosos, né? Todos foram curados, um voltou para agradecer, e cada um pegou a glória que recebeu ali, a cura que recebeu, e foi feliz embora para sua casa. Então, acaso nós estamos adorando Deus vivo, ou a gente está se prostrando ao que o Pai tem para dar através da sua própria mão, as suas revelações, a glória que ele emana na própria criação, porque tudo isso também declara a glória de Deus, né? Os céus declaram a glória de Deus, os firmamentos, as obras das suas mãos, e eu acho que é exatamente disso que trata essa live, né? E eu não estou falando aqui para quem está vendo, ouvindo, os interlocutores, estou falando, obviamente, para mim também, né? E a gente trazer esse discernimento, né? Essa separação do que é realmente que eu estou adorando. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando há manifestações da glória de Deus, como aconteceu através dos anjos, e os seres celestiais caem prostrados aos pés deles, eles falam: não me adore, eu sou anjo, eu sou um servo como você, adore a Deus. Ou quando Pedro, né, recebeu prostração, ele levanta e fala: adora a Deus, né? E Cristo não teve essa atitude diante das pessoas que caíram aos seus pés, porque ele tinha consciência de que ele estava lá revelando a glória do Pai. Mas aí também tem essa questão do adendo. Se você for instrumento de Deus para revelar a glória do Pai, você vai fazer que nem Cristo? Receber? Ou será que não? Então a gente tem que refletir nessas questões mesmo. E essa pergunta, nessa questão que o Luiz levantou, também é boa, né? Sobre qual revelação sobre Jesus você o adora, né? Quem é o seu Jesus? Quando você canta, meu Jesus, Salvador, quem é o seu Salvador? Né? Então, né, que se reflita sobre isso, não sejamos superficiais, né? Às vezes é muito mais fácil tratar Jesus como um ídolo qualquer do que realmente aquele que deveria ser colocado como Senhor, né? Então, até que ponto eu conheço a Jesus como Cristo, né? E só uma revisão aqui, né? Lembrando que Cristo, para os cristãos, e o Messias para os judeus, na verdade, significam uma coisa só, né? Que é o ungido, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo. E aí que vem a questão, né? Até que ponto cada um de nós que diz que adora a Jesus, serve a Jesus, temos a revelação dele como um ungido de Deus? Ou será que ele é somente um Jesus histórico para nós? Será que a gente se contenta só com a Bíblia? Será que Jesus... Jesus é aquele cara, personagem da Bíblia lá, né? E aí você pode até achar esquisito, e como, né? Mas assim, a gente tem compartilhado sobre isso. Às vezes a Bíblia fala disso, mas quer dizer, eu conheço Jesus da Bíblia, eu não conheço Jesus do Espírito, ungido do Espírito. Estão entendendo? Sob qual revelação você segue Jesus? Pela revelação de que a Bíblia é inspirada por Deus, e que a Bíblia é infalível, ou sob a revelação de que ele é o Cristo, né? Então, como a resposta de Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É sob essa revelação que você o segue, que você guarda as suas palavras, que você cumpre tudo aquilo que ele diz, porque se existe um Jesus verdadeiro, o que você acha que o enganador vai fazer? Ele vai levantar um Jesus falso para você seguir. É ou não é? Então, existem falsos Jesus. Eu vou te mostrar um, por exemplo. Dentro das linhas de espiritismo meio... que tem por aí, existe um Jesus que é uma entidade, assim como tem várias entidades, né? Que a gente pode dizer que é de demônios, sei lá. Então tem uma entidade que é Jesus, entendeu? Não é assim? Como é que eles chamam mesmo? Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É uma entidade, Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, você acha que é suficiente eu simplesmente declarar essa palavra, Nosso Senhor Jesus Cristo, sob uma revelação dele como uma entidade equiparada a todos os outros espíritos? Esse é um exemplo de um falso Jesus.
né? Eu estava me lembrando também de outra confusão que era muito comum em Israel, é no povo de Deus, dentro ali de um povo que foi chamado para ser escolhido, um desvio, né? Você vê que eles procuravam a Deus como Senhor, né? E sempre diziam, Senhor, Senhor. Tradução, né, do português para o hebraico lá, que pode ser também meu Baal, meu Senhor, meu Baal. E a profecia também diz, né, até, né, que vai chegar um tempo que a gente não vai mais ficar chamando ele de meu Baal, né, meu Senhor. Então, quer dizer, existia uma adoração em Israel que você pode até achar meio esquisita, como os caras eram idólatras e tal, porque eles serviam a Baal. Mas será que é tão diferente da igreja assim? Te faço a pergunta, meu irmão. É tão diferente na igreja assim? O povo tá lá, Senhor, Senhor, Senhor. Expulsamos muitos demônios em teu nome. Não é? Será que isso quanto diferente isso é daquele povo que estava ali com Jezabel, os profetas de Baal, e declarando Baal, meu Baal, se sacrificando? E quanto diferente é Jesus. É uma reflexão, né? E por isso da importância, essa pergunta é uma provocação para que cada um de nós, é você, meu irmão que está aí com a gente, sou eu, quem vai assistir essa live depois, até que ponto temos a revelação de Jesus como o Cristo, o ungido de Deus? A nossa revelação dele foi dada por meio do Espírito ou foi por meio de uma cultura, uma tradição religiosa, a qual vão vir as enchentes, as tempestades vão derrubar a casa e não vai sobrar nada. Não vai sobrar absolutamente nada, né? Onde está calcada a nossa fé em Jesus? Que a gente venha desconfiar de nós mesmos, desconfiar até uns dos outros, entendeu? Para quê? Para que a gente tenha clareza sobre onde estão os nossos alicerces e buscar a revelação de Cristo como ele foi chamado a ser. Né? Então está aí uma provocação para os irmãos nesse sentido, né? Talvez para a gente ir concluindo essa live. Mas fica à vontade aí, Luiz, Vadão, se quiserem compartilhar mais alguma coisa. O Luiz até comentou aqui, né, que tem uma entidade que é chamada de Divino Espírito Santo. Assim como tem o nosso Senhor Jesus Cristo, tem também o Divino Espírito Santo, né? E aí, mas compartilha aí, Luiz, fala um pouquinho aí. Eu só citei essa questão dessa entidade porque é o que você comentou, né? Se existe... Hoje a gente estava na casa do Márcio, inclusive, conversando com alguns irmãos sobre idolatria. Foi coincidência, na verdade, entre aspas. Aí falamos sobre Bíblia, sobre várias coisas, né? E então a gente está citando essa questão. Se existe o verdadeiro pastor, existe o falso pastor que desvia as ovelhas para si mesmo. Se existe o verdadeiro profeta, existem os falsos profetas que profetizam prosperidade nessa terra e não tesouros celestiais. Se existe o verdadeiro apóstolo, existem os falsos apóstolos. Esse era inclusive outro tema que o irmão lá não acreditava, tal, mas existe o verdadeiro apóstolo, existem os falsos, que são levantados como topo de hierarquia, né, de uma instituição religiosa e não chão do corpo de Cristo para servir e lavar os pés. E o exemplo que eu tinha colocado aqui no chat foi de Jó. Jó, ele já adorava a Deus, não adorava? Ele não era um homem justo. Não foi o que Deus falou para Satanás? Olha lá, meu servo Jó, homem justo, né, que se afasta do mal e tal. Mas ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Foi ele mesmo que falou isso. Depois de um contato direto com o Pai. Depois que Deus fez perguntinhas básicas para ele, falou: onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu fiz a separação das águas? Onde você estava? E aí Jó viu a limitação, né, o pó da onde ele veio. E ele lança essa, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois dessas coisas, depois da aprovação, mas agora de vê-lo. Né? Então é exatamente essa pergunta: que tipo de Cristo, né, que a gente adora? Um de ouvir falar, um relatado, e não que Deus desconsidere, porque está aí, ele considerava Jó, mas existe uma revelação maior de um Cristo ungido, de ouvir e andar e ver e tocar, de falar, de sentir, dos sentidos que o Pai nos deu. Porque Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita olho, ouvido, boca, nariz, mão, corpo inteiro. Então tudo que ele fez, ele permanece fazendo, tendo toda a autoridade no céu e na terra. E esse é o Cristo que revela a glória do Pai. Esse é todo ungido do Pai, onde a unção desce até a orla do seu manto, sobre todo o seu corpo.
e está disponível para cada um de nós para glorificar Ele. Amém, Vadão? Quer aproveitar e compartilhar também aí para a gente fechando? Você estava falando das entidades, é, tudo pode virar entidade, né? Jesus, o Espírito Santo, Maria. Eu acredito que Maria tem a ver com sincretismo, né? Eu acho que o culto a Diana, lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, eu imagino que a Maria acabou entrando nessa parada aí de sincretismo, de mistura de culturas, né? Eu acho que é por aí, né? Agora, queria lembrar algo que a Maria mesmo disse, né? Lucas 1, ela disse: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, né? Então, essa é a consciência da Maria, né? Da nossa irmã, né? E glória a Deus, né? Pelo que ela diz. Então, quem admira Maria tem que seguir o exemplo dela e apontar para o Pai, né? Eu vou citar uma sugestão de música. Ela chama assim Clear the Stage, do Jimmy Nida, que é uma música, tem no YouTube, sobre ídolos, né? Mas é uma canção, uma canção fora dos padrões tradicionais, mais poética, mas muito profunda, que vocês podem, tem a letra, tem legenda em português. Esse autor ele fala assim: qualquer coisa que eu colocar antes do meu Deus é um ídolo. Tudo que eu quero com todo o meu coração é um ídolo. Qualquer coisa que eu não consigo parar de pensar é um ídolo. Qualquer coisa que eu dou todo o meu amor é um ídolo. Esse é o refrão da música, bonita. Depois sugiro para vocês darem uma olhada. E para fechar, eu quero lembrar de uma. Teve um episódio em que Jesus estava dormindo num barco, né? Eles estavam atravessando, acho que era o Mar da Galileia, se eu não me engano. E estava uma tempestade, e os discípulos falaram: Senhor, a gente vai morrer, né? Aí Jesus saiu do barco, Jesus estava dormindo. E ele falou: Calados, cale-se. E a criação calou-se, né? Jesus mandou ela silenciar, né? O vento e as águas. E Jesus falou: Nossa, vocês não têm fé mesmo, né? E eles falaram: Nossa, até o vento e o mar obedecem Jesus, né? Então, eu quero terminar destacando o bom exemplo do vento e das águas do mar, porque eles têm ouvidos para ouvir Jesus, né? O vento ouviu Jesus, o mar ouviu Jesus, e a questão é: e eu? E você? A gente vai seguir o exemplo do vento e do mar? A criação está com os sentidos bem apurados, né? Eles estão ouvindo. Quando Jesus fala, eles ouvem. Então, eu realmente aqui, meditando nisso, eu estou vendo que eu não tenho desculpa, né? Eu preciso seguir o exemplo do mar, e que Deus te abençoe, que você também possa seguir o exemplo, né? E se você é como eu e tem dificuldade para ouvir o Pai, né? Vamos limpar o ouvido, né? Amém. Eu vou colocar aqui um comentário do Emerson para a gente também fechando. Ele disse assim, né, um texto lá de Gênesis: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas, né? Eu achei que era uma provocação do Emerson aí para os veganistas, né? Mas aí ele complementou: a natureza nos serve, não nós servimos a natureza, né? Até me lembrei da palavra sobre a questão do sábado, né? Que, né, a gente não foi feito para servir o sábado, é o sábado quem nos serve. E a relação com a natureza é muito parecida, né? Então, assim como a gente cuida da natureza, né? Como o compartilhou aqui, a gente também, né, cuida do dia que Deus separou ali para que seja guardado. E aí então nós cuidamos dela. Cuidar é diferente de servir, né? Então guardar é diferente de se colocar ali
né, é como se fossem nossos deuses, ou, né, alguma coisa assim. Acho que isso é algo importante ali, né, para dar um equilíbrio. E retomando ao tema dessa live também, né, nós cuidamos dessa natureza, temos um chamado. Se você é capaz de ouvir a voz dele, né, te convocando para esse chamado de cuidado, né, cuidado uns dos outros, cuidado da natureza, né, igualmente, ou cada um a seu tempo. Então fique atento, ouça a sua voz, né, todos aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouçam a sua voz, né. Então, e é claro, né, que se não é porque tudo foi nos dado, né, para nós, que a gente vai chegar e destruir tudo, né. Então, sei lá, não tem os irmãos que falam assim, ah, Deus que me deu esse carro, aí põe até adesivo, né. Então, não, eu não vou comer o carro, destruir o carro, né, acabar com todos os carros do planeta. Então, quer dizer, se ele me deu alguma coisa, eu vou preservar ele, não vou destruir, né. Então, não é uma relação simplesmente de posse e domínio, como se eu tivesse que me sentir melhor diante deles, né. É uma autoridade no sentido de serviço, né, assim como deveríamos servir uns aos outros, né. Então, de zelo, cuidado, né. Então, que possamos ouvir esse chamado de serviço e tomar nossas posições, né. Amém? Então, Luiz, tem mais alguma coisa para fechar aí também, Vadão? Vocês acham que fechamos aí? Não sei se faltou algum comentário de algum dos irmãos. Acho que fechou. A única coisa que eu queria lembrar é, estamos em tempo de Páscoa. Essa mensagem também é uma alerta para a gente refletir, né, sobre coisas que a gente tem trocado ou colocado às vezes na frente do Pai, porque assim como ele executou o juízo sobre os deuses do Egito, ele provavelmente por amor a nós pode executar o juízo sobre os deuses que a gente coloca na frente dele. E muitas vezes quando a gente adora outro deus a gente se torna cego. Por isso não é fácil identificar as idolatrias. Mas o Pai, ele pode fazer isso por misericórdia a nós. Amém. E que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, para que a gente venha quebrar todos esses vínculos com esses falsos deuses, coisas que as nossas próprias bocas declararam, que de maneira que soou como ofensa diante do Pai, em ter substituído a Ele, né, pelas coisas que Ele mesmo criou, que a gente venha se policiar, né, abençoamos aí cada um de vocês para reconhecer todos os desvios, que nossos corações estejam cada vez mais santificados, puros para receber aquilo que vem dele, e que ele nos guie para o conhecimento do verdadeiro Filho de Deus, daquele que é chamado de Jesus, mas que não é simplesmente mais um nome, mas é o verdadeiro ungido de Deus, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja abençoado onde você esteja e que tenhamos uma revelação da glória dele, que nada venha nos impedir a ver a glória do Pai manifestada nas coisas, porque decidimos, ao olhar para a criação, para toda a criação, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor fez, decidimos olhar para essas coisas e render toda a glória a Ti. Nos mostra a glória da Tua criação e nos conduz a adorarmos somente a Ti. Perdoa o nosso desvio, perdoa o desvio da nossa nação, de todas essas pessoas que têm se desviado, e livra-nos de todo mal, e que somente a Ti haja um altar nos nossos corações, erguido para Ti onde estivermos, seja ele nas nossas casas, em salões, pelas ruas, mas no nosso íntimo onde estivermos, que é somente a Ti venha, seja dada toda a adoração, porque somente Tu és digno, somente Tu és digno de receber toda a glória e louvor. O Seu Filho que foi colocado por Ti, até o momento que Ele entregará de volta ao Teu reino, entregamos a Ti. Sabemos dos Seus planos e pedimos para que o Senhor venha nos guardar para que os nossos olhos estejam diante de Ti, nos corrige, traz os Teus juízos. Se precisarmos passar por todo o vale de fogo para que possamos aprender a depender somente de Ti, faça. Venha com os Teus juízos sobre a Tua igreja, para que possamos ser exclusivamente Teus e possamos verdadeiramente dizer que Tu és meu e nós somos Teus. Amém. Que Deus abençoe aí, tá bom, irmãos? Fiquem à vontade para sugerir assuntos para as próximas lives. Se você sentiu que esse assunto veio te edificar, você quer saber das próximas lives, lembra aí de fazer sua inscrição no canal para receber as notificações, né? Então ativa também o sininho e sugere aí assuntos. Se você quiser participar com a gente da live por câmera,
esse lugar está aberto, esse lugar público, né, de pregação da palavra, não temos restrição não queremos saber do teu histórico religioso, histórico escolar, o quanto de culto você assistiu, de Bíblia você leu, de livro, de teologia, não. Quer compartilhar a palavra com a gente, Deus colocou do seu coração, compartilha aí, né, esse canal está aberto para que você venha participar com câmera com a gente, não somente pelo chat, tá bom? Então, Deus abençoe a todos aí, valeu Vadão, valeu Luiz, valeu aí a Paty, né, também por estar na operação de câmeras ali nas legendas também. E quem quiser participar ajudando também a compor essas próximas lives, fica à vontade para dar um suporte tecnológico para nós aí, tá bom? Falou!